Olá, queridos, que bom a Igreja do Senhor Jesus mais uma vez reunida juntos enquanto família do Deus Altíssimo. Que maravilhoso nós podemos agora entoar hinos de louvores ao Senhor. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Vamos louvar? Conhece o
Olá, queridos. Vamos abordar um tema hoje sobre casamento. Agora, não se preocupe. Você que é solteiro, tenho certeza que essa palavra, se bem aplicada, fará diferença na sua vida também. Eu acho que não é segredo para ninguém que muitos casamentos estão doentes. Um em estado menos grave, outros em estado crítico, praticamente desenganados. Poderíamos apontar várias razões para essas doenças que afetam o casamento e que, se não tratados a tempo, com certeza levará o casamento ao óbito. Pode ter sido uma má escolha. Há um ditado chinês que diz que devemos abrir bem os olhos antes do casamento e depois fechá-los. Hoje é diferente. Muitas pessoas parecem fechar os olhos durante o namoro e depois do casamento sofrer de insônia e viver não apenas com os olhos abertos, mas carregando uma grande lupa. Pode ser uma traição, pode ter acontecido um adultério, pode ter sido a falta de grana. Problema financeiro pode detonar casamento. Pode ter sido trabalho, valorização da carreira profissional ou eleições de prioridades erradas. Isso muitas vezes mal aplicado pode acabar com o casamento. Enfim, poderíamos passar a noite toda aqui apontando razões, ou seja, tentarmos fechar um diagnóstico. Agora, imaginem comigo uma situação, uma cena. Existe um hospital que é exemplo do conhecido Hospital do Coração em São Paulo, tão conhecido por seu corpo clínico especializado em cardiologia, que intitula-se Hospital do Casamento. Qual o seu endereço? É aqui, é aí, é onde estamos cultuando ao Senhor. E assim sendo, estamos nós nesse hospital nesse momento. E no caso, podemos fazer parte do corpo clínico ou podemos ser os pacientes. Agora imagina, de repente, dá entrada nesse hospital um casamento, ou seja, um paciente formado de um homem e uma mulher. Eu digo isso para deixar bem claro que, se não é formado por um homem e uma mulher, não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, menos casamento. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 7, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Ao dar entrada o paciente, o casamento, de plano podemos observar seu estado geral para tentar, em nossa mente, fazer um diagnóstico prévio. Afinal, alguns aspectos externos nos permitem uma análise inicial. No caso, de um modo geral, nós observamos se o paciente chegou andando, ou seja, por suas próprias pernas ou chegou carregado, se está consciente ou desacordado, se está limpo ou ensanguentado, a sua aparência geral. Enfim, alguns sinais exteriores nos oferecem oportunidade da aferição da situação. Se bem que não podemos esquecer que existem muitas enfermidades gravíssimas que simplesmente não são muito fáceis de detectar. Estão escondidas, estão camufladas, estão disfarçadas. Pois bem, infelizmente, a grande maioria dos pacientes doentes, ou seja, dos casamentos doentes, somente vão ao hospital em situações muito graves, sendo inclusive comum serem carregados por parentes ou amigos, pois não têm mais forças, muitos estão tontos, muitos estão desacordados. A crise do casamento deixa a gente meio tonto. Ora, ao chegar a um casamento, um paciente nessa situação, a primeira coisa que o corpo clínico faz é checar os sinais vitais, ou seja, antes de qualquer diagnóstico mais elaborado, mais investigado, estudado, precisamos saber se o paciente está vivo ou se não seria o caso, inclusive, de começar imediatamente um procedimento de ressuscitação. Acreditem, queridos, muitos casamentos antes de serem salvos, ou seja, para serem salvos, tiveram que passar por um procedimento de ressuscitação. Pelo que, se você está falando consigo mesmo, eu faço parte desse grupo, ou seja, meu casamento já morreu, não tem mais jeito. Eu posso lhe garantir que nesse hospital está presente o médico dos médicos.
e ele é especialista em ressuscitação. Por isso, acalma o teu coração aí. Pois bem, como falei num primeiro momento, a maior preocupação não é em fazer um diagnóstico conclusivo, mas sim checar os sinais vitais, pois se não houver vida, não há o que tratar, concordam? Ou seja, sem vida, o caso é de encaminhamento à agência funerária. O advogado que vai fazer o divórcio e posteriormente ir ao cemitério. Justiça, juiz que vai homologar o divórcio, determinando pensão, horários de visita se houver filhos menores, partilha de bens e todas aquelas coisas que não dão poesia. Divórcio não dá poesia, gente. Não tem jeito. Você pode tentar fazer poesia de divórcio, mas não vai sair. É justamente nesse instante que, no pronto-socorro do casamento, na grande maioria das vezes, percebemos que o casamento está com dificuldade de respirar. Lhe falta oxigênio e, convenhamos, ninguém vive sem oxigênio. Naquele seriado do Dr. House, o Dr. House, com o seu jeito irreverente, diz: as pessoas dizem que você não vive sem amor. Eu acho que oxigênio é mais importante. Mesmo porque o conceito de amor precisa, por vezes, ser repensado. É muito mais que sentimento. Coríntios 13 nos diz isso, mas isso é assunto para outra hora nós abordamos. Agora, como que detectamos isso? Como detectamos que está faltando oxigênio? É fácil. Nesse momento, temos em nossas mãos o casamento, formado por duas pessoas, um homem e uma mulher. E daí, perguntamos para o homem: o que está acontecendo? Ele responde: é minha mulher, ela não me entende, eu faço tudo para ela, eu vivo para minha família. Já ouviram isso antes? Eu já tentei de tudo, não dá nem mais para conversar. Depois, perguntamos para a mulher da mesma forma: o que está acontecendo? E ela responde: é meu marido, ele é um grosso, ele não me escuta, ele não me entende, ele não me dá atenção, não dá nem mais para conversar. Daí, nós podemos, num primeiro momento, concluir que está faltando comunicação, ou seja, está faltando oxigênio. O casamento está cometido de Covid, congestionamento das vias do diálogo. Brincadeira, né? Meu querido, minha querida, imaginem duas nações em guerra e você, sendo um país amigo de ambas as nações, pretende restabelecer a paz. Qual a primeira providência? Buscar diálogo, gente. Ou seja, restabelecer um canal de comunicação para tentar fazer um acordo de paz. Entendam, como nos aponta Hernandes Dias Lopes, comunicação é o oxigênio da família. Sem comunicação saudável, a família agoniza, asfixiada sem conseguir respirar. Isso faz lembrar a história de um pastor que visitou um membro da igreja num hospital de uma pequena cidade, onde os recursos eram ainda bem precários. Ao chegar ao hospital, o pastor encontrou aquele irmão todo entubado, em estado de muito sofrimento. O pastor posicionou-se em frente do enfermo e começou a ler alguns textos bíblicos. O paciente imediatamente começou a entrar em pânico e a gesticular. O pastor, impassível, continuou a leitura, sem se incomodar com a aflição do enfermo. O paciente, em estado de agonia, acenou com a mão pedindo um papel e uma caneta e rascunhou algumas palavras com grande nervosismo e entregou ao pastor. Ele, o pastor, concentrado em suas leituras, pegou o papel e colocou no bolso do paletó. À medida que o pastor prosseguia na leitura dos textos, o irmão foi ficando cada vez mais ofegante e, em seguida, paulatinamente, foi perdendo a respiração. Para espanto do pastor, aquele irmão hospitalizado morreu ali mesmo, bem de frente dos seus olhos. O pastor se condoeu com a família e, com profunda emoção, fez um sermão regado de emoção no funeral. Quando retornava do cemitério, lembrou-se do bilhete que havia recebido e ansiosamente o sacou do bolso do paletó para ler. Ficou estarrecido ao ler: pastor, o senhor está pisando em cima da mangueira do meu oxigênio e eu não estou conseguindo respirar. Há muitos casamentos que estão acabando e os cônjuges estão pisando em cima da mangueira do oxigênio.
Quando a comunicação acaba, o casamento acaba. O divórcio é precedido pela morte do diálogo. Esse texto está lá em Casados e Felizes, do Hernandes Dias Lopes. Abram sua Bíblia. No livro de Provérbios, nós vamos ler apenas 3 versículos. Provérbios, capítulo 18, versos 19, 20 e 21. Leiam comigo. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Perceberam? Ou seja, no caso, o livro de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dar vida ou matar um relacionamento dependendo de como você se comunica. Vejam, existem muitas perguntas que poderemos fazer diante dessa situação. No caso, somos tentados a perguntar: por que chegou esse ponto? Como chegou esse ponto? Mas note, o mais importante nesse primeiro momento não é saber a causa, mas sim estabilizar o paciente. Temos que tratar de dar oxigênio ao casamento, restabelecer a comunicação, e nesse caso é muito comum que precisemos de respiração artificial. Por vezes temos de entubar o paciente, podemos até mesmo ter de fazer uma traqueostomia, pois o paciente não consegue respirar sozinho. O nível de comunicação foi tão comprometido e a situação chegou a tal ponto que temos de utilizar um respirador artificial, ou seja, temos que ajudar o casal a respirar. A comunicação tem que ser assistida. Por quem? Quem são esses respiradores artificiais? São amigos, são terapeutas, são pais, são pastores. Pois eles, marido e esposa, não vão conseguir sozinhos. E se continuarem tentando, na realidade vão, com certeza, comprometer muitos órgãos. Os casais que estão com problema de comunicação, se insistirem sem ajuda, com certeza vão se machucar ainda mais. Ou seja, o estrago pode ser ainda maior. Falta de oxigênio ou oxigenação deficiente pode causar falência de órgãos. Inclusive, o cérebro é um dos que corre mais risco de falir. Eles não pensam mais. Você já percebeu que o casal, quando está se separando, não pensam direito? Falta de oxigênio. Pois bem, temos diante de nós um quadro que se apresenta gravíssimo. O casamento está morrendo por falta de oxigênio, falta de comunicação. O risco é iminente, tenho que agir rápido, ou seja, tenho que fazer com que volte a respirar. Como é que eu vou fazer? Como eu não sou médico, eu sou advogado, permita-me, eu vou migrar ou simplesmente mesclar de uma linguagem médica para uma linguagem jurídica para tentar demonstrar quais os passos a serem seguidos. Ora, partindo da premissa de que o casamento não é de um ou de outro, mas de ambos, é um casal, e que existe um só inimigo comum que devo atacar e que se apresenta como o arquirrival da família e é contra o casamento, Satanás. Percebam, nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Eu preciso, num primeiro momento, saber se eles, homem ou mulher, querem ou não salvar seu casamento. Isso equivale a obter a autorização, a procuração, para tomar uma medida imediata para cessar os ataques contra o casamento. Ou seja, é como buscar uma medida liminar junto ao justo juiz Deus contra o inimigo comum, Satanás. Em suma, no linguajar médico, seria a medida eficaz para restabelecer a oxigenação, a comunicação, o diálogo. Num linguajar jurídico, seria restabelecer o direito. Vamos aqui abrir um parêntese. Preste muita atenção. É muito sério isso que eu vou dizer. Para o Senhor, não há plano B. Deus diz lá em Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio. Pelo quê? O que Deus uniu, o homem não deve separar. E no caso, se você está me ouvindo agora, está pensando seriamente no divórcio, saiba que no dia em que você se encontrar com o Senhor, e isso vai acontecer, você queira ou não, Ele só vai lhe dirigir uma pergunta. E daí? Você tenta tudo? Você tentou de tudo? Então segura essa pergunta para você responder no final. Vamos voltar aqui. Para a medicina, eu não sei, não sou médico,
Tal medida emergencial pode ser uma traqueostomia. Para o advogado, pode ser uma medida cautelar. Agora, para o especialista em casamento, a medida inicial é perdão. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque perdão é imperativo. É seguir o ciclo normal. Haja perdão, haja cruz, haja luz. Temos que reconhecer o fluxo natural do perdão e que o universo só existe porque a Trindade liberou o perdão a priori, ou seja, como uma condição para que pudéssemos existir. E que, assim sendo, nós que a priori fomos perdoados pela Trindade, não temos como perdoar, foi a condição da nossa existência. Em segundo lugar, porque não tem outro jeito. Ou nós decidimos perdoar, ou assumimos o prejuízo. Ou nós rompemos e matamos a outra pessoa, pois nós só perdoamos dívida que não há como pagar, pois dívida que tem como pagar, nós pagamos. Quanto custa as tuas lágrimas? Quanto custa a tua honra? Quanto custa o teu amor? Qual o preço? Vocês perceberam do que nós estamos lidando? Coisas que não tem como pagar, não tem preço. Agora entenda, a família é o lugar dos maiores amores e dos maiores ódios, pois quem mais tem capacidade de amar, mais pode ferir também. A mão que afaga é aquela de quem ninguém se protege, e quando agride, causa dores na alma, pois toca o ponto mais profundo de nossas estruturas afetivas. Veja, nós só nos decepcionamos com quem a gente não espera, com os amigos. Nós não nos decepcionamos com quem já não esperamos nada, dos inimigos, só daqueles que estão perto. O pastor Ed Reni Kivides nos apresenta 3 aspectos dessa infeliz realidade das dores do amar e ser amado, que eu acho muito importante citar para vocês agora. Primeiro aspecto é que a consciência da mágoa e do ressentimento nos chega inesperada, de súbito, como que vindo pronta, completa de algum lugar, mas quando chega nos permite enxergar uma longa história de conflitos, mal-entendidos, agressões veladas, palavras e comentários infelizes, atos e atitudes danosos que foram minando a alegria da convivência, criando ambientes de estranhamento e tensões e promovendo distâncias, verdadeiros abismos. Quando nos percebemos longe das pessoas que amamos, é que nos damos conta que passos necessários para a trilha do ressentimento fosse percorrida. Sabe, é gota após gota e de repente tem a gota que transborda o balde. É um passo de cada vez, muitos deles pequenos, que na ocasião foram considerados irrelevantes, mas somados explicam as feridas profundas do coração. Outro aspecto das dores do amar e ser amado está no paradoxo das razões de cada uma das partes. Acostumados a pensar em termos da lógica cartesiana, 1 mais 1 igual a 2, e B vem depois do A e antes do C, nos esquecemos que a vida não se encaixa nos padrões de causa e efeito do mundo das ciências exatas. Pessoas não são máquinas. Emoções e sentimentos não são números. Relacionamentos não são engrenagem. É ingenuidade acreditar que as relações afetivas podem ser enquadradas na simplicidade do conceito certo e errado, verdade e mentira, preto e branco. A vida é zona cinzenta. Pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo. Cada um com a sua razão, e a verdade de um pode ser a mentira do outro. Em terceiro aspecto, é que justamente porque as feridas dos corações resultam de uma longa história e se apresentam de maneiras diferentes nas pessoas envolvidas, o exercício de passar a limpo cada passo da jornada é inadequado para a reconciliação, pelo menos num primeiro momento. No caso, voltar no tempo para identificar os momentos cruciais da caminhada, o que é importante para um e para o outro, fazer a análise das razões de cada um, buscar acordo, pedir e outorgar perdão, ponto por ponto, não é a melhor estratégia para uma reaproximação dos corações e cura da alma.
No caso, pense comigo, quantas vezes eu já assisti esse filme? As pessoas tentam pontuar fato por fato e quando vemos, a emenda ficou pior que soneto. O final não foi nada feliz. No caso, o que faz diferença para a experiência do perdão não é a qualidade do processo de fazer acordos a respeito dos fatos que determinaram o distanciamento, mas a atitude dos corações que buscam a reaproximação. Em outras palavras, uma coisa é olhar para o passado com a cabeça, cada um buscando convencer o outro da sua razão. Outra coisa bem diferente é olhar para o outro com o coração amoroso, com o desejo verdadeiro do abraço perdido, independentemente de quem tem ou deixa de ter razão. Queridos, existe uma verdade muito importante aqui. Abraços criam espaços para acordos, mas a tentativa de celebrar acordos nem sempre termina em abraços. Vocês se lembram da experiência entre José e seus irmãos? Depois de longos anos de afastamento e uma triste história de competições, preferências de pai e mãe, agressões, traições e abandono, voltam ao seu encontrar no Egito. Agora, a vítima em posição de poder contra seus agressores. José está diante de um dilema: fazer justiça ou abraçar? Deseja abraçar, mas não consegue deixar o passado para trás. Enquanto fala com seus irmãos, sai para chorar. Seu desespero é tal que todos no palácio escutam seu pranto, mas ao final se rende. Primeiro abraça e depois discute o passado. Essa história é linda, está lá em Gênesis 45, procure, veja. Você poderia perguntar, mas eu não sinto de perdoar. Ora, perdoar é atitude, não tem nada a ver com sentimento. Mas o perdão não deveria ser o último ato, ou seja, não deveria perdoar somente após todos os pingos nos is? Não, efetivamente não. Queridos, entendam uma coisa, é muito importante. Casamento é uma ligação entre duas pessoas, homem e mulher, que mais do que física, em termos sexuais, é espiritual e de alma. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. Notem, a união entre dois corpos que acontece no ato sexual, estabelecendo e fixando a aliança do casamento, tem muitas implicações no reino espiritual. Portanto, paralelamente aos conflitos que estão sendo enfrentados e que vemos, que sentimos, não podemos ignorar que existe uma grande batalha espiritual sendo travada agora, nesse exato momento, por Satanás contra o seu casamento. Pelo que se para termos um casamento, ser dois, uma só carne, verdade que contraria inclusive a lógica, é milagre. Evidente que tem que haver algo sobrenatural nesse negócio de casamento. Pelo que a primeira coisa a fazer é desautorizar Satanás, ou seja, conseguimos, como num linguajar jurídico, uma liminar junto a Deus que proíba Satanás de agir do jeito que estava agindo no seu casamento. Lembram de Jó? Para poder acusar contra Jó, agir contra Jó, Satanás teve que ir a Deus. Já pensou se Deus diz, não, aqui não? É o único jeito de fazer isso, é restabelecendo o fluxo natural do perdão, ditado na eternidade como condição da nossa existência. Desobstruir as vias respiratórias. Eu vou voltar nisso depois. Essa é a ordem certa das coisas. Primeiro porque os abraços revelam a atitude dos corações mais preocupados em se reaproximar do que em fazer valer os seus direitos e razões. Depois, porque no colo do abraço, o passado perde força e as possibilidades de alegrias do futuro, da convivência restaurada, esvaziam a importância das tristezas de um passado triste. Existe um alerta aqui, como o Ed René fala. Quando as pessoas decidem colocar suas mágoas sobre a mesa, devem saber que manuseiam nitroglicerina pura. As palavras explodem com muita facilidade e podem causar mais destruição do que promover restauração. Veja, não são poucos os que atrevem em resolver conflitos e no processo criam outros ainda maiores.
aprofundam as feridas que tentavam curar, ou mesmo ferem novamente o que estava cicatrizado. Tudo é uma questão de coração. É o como vai fazer, é a ordem certa. As perguntas são: o encontro é ao redor de pessoas ou de problemas? A intenção é a reconciliação entre as pessoas ou a busca de soluções para problemas? Por exemplo, quando percebo que sua dívida para comigo afastou você de mim, vou ao seu encontro em busca do pagamento da dívida ou da reaproximação efetiva? Vejam, nem sempre as duas coisas são possíveis. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem restaurar o seu casamento porque preferem o ressarcimento da dívida em detrimento do abraço, o que fatalmente resulta em morte. As pessoas morrem umas para as outras e, consequentemente, as relações morrem também. Existe uma razão óbvia para isso. Guardem isso. Dívidas de amor são impagáveis e somente o perdão abre os horizontes para o futuro da comunhão. Ficar analisando o caderno onde as dívidas estão anotadas e discutindo o que é justo e injusto, quem prejudicou quem e quando, pode resultar em alguma reparação de justiça, mas isso é inútil. Por quê? Porque dívidas de amor são impagáveis. Quanto custa o teu amor? Me responda. É isso. Mas é importante saber, o perdão tem o dia seguinte. Os que recebem perdão e abraços devem cuidar para que não ferir o outro novamente. Ainda que desobrigados pelo perdão, devem fazer todo o possível para reparar os danos do caminho. Ou seja, é como seguir o tratamento. Notem, o perdão só se aperfeiçoa com o efetivo arrependimento, e arrependimento tem que mostrar frutos. As experiências de perdão que não resultam na busca do que é justo desmerecem o perdão e esvaziam sua grandeza e o seu poder de curar. Daí então aqui eu vou passar algumas dicas, prescrição, receita para o dia seguinte. Você saiu da crise, leva a receita para casa. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Todos nós temos necessidade de alguém que nos ouça. Tiago diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Está lá em Tiago 1,19. Quem ama tem tempo para a pessoa amada, busca agradar a pessoa amada. Ora, quando nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor e prioridade para nós. Em segundo lugar, precisamos aprender a falar com mais amor. Uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Às vezes nós pecamos não a respeito do que falamos, mas como falamos. A maneira de dizer é tão importante como o que se diz. Tiago diz que devemos ser tardios em falar, enquanto Paulo alerta para que o fato de que devemos falar a verdade em amor. Está lá em Efésios 4,15. Se não tomarmos cuidado, podemos ferir com a nossa língua a pessoa que mais amamos. A língua é mal incontido, como resta apontado em Tiago 3,8. Em terceiro lugar, precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. O elogio sincero é um bálsamo para a alma e um tônico para o coração. Um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. Um ditado chinês diz que apanhamos mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Temos necessidades emocionais que precisam ser supridas e Deus instituiu a família para que pudéssemos ajudar-nos uns aos outros. O casal precisa cultivar um ambiente gostoso de comunhão, de amizade, de afeto, onde o esposo e a esposa sejam valorizados pelo que são e não pelo que seu desempenho. Devemos reafirmar o nosso amor uns pelos outros dentro do lar, sendo aliviadores de tensões e bálsamos do céu na vida dos outros. Agora, queridos, jamais percam de vista que vocês são pessoas diferentes e aleluia por isso, aleluia por isso. Em quarto lugar,
os efeitos do perdão devem ser experimentados de imediato, mas com arrependimento. Deixa eu falar como é que funciona. Você perdoa é como entregar um presente embrulhado, laço de fita bonito. O ato de abrir o presente é o arrependimento. Portanto, se você entrega o presente, o perdão, e o outro não abre, não tem arrependimento, o presente não tem efeito para quem recebeu. Veja, tem efeito para quem deu, mas para quem recebeu não. O perdão visa resguardar dignidade, transformar o agressor e restaurar o relacionamento. Por essa razão, o perdão não pode ser otorgado incondicionalmente. Nem mesmo Deus perdoa incondicionalmente. Deus não perdoa todo mundo. A oração do Pai Nosso ensina que Deus nos perdoa na medida do perdão que concedemos aos nossos ofensores. A razão é óbvia. O perdão, em última instância, visa interromper o ciclo de agressão. Um agressor não transformado agredirá novamente. Uma pessoa agredida, repetidas vezes, será esmagada em sua dignidade. O teólogo inglês Brian Edwards afirma: o perdão de Deus, assim como o seu amor e sua graça, é imerecido, ilimitado e infinito, mas não é incondicional. Sempre que oferece perdão, Deus o faz sob a condição de arrependimento. É como se Deus desse presente para toda a humanidade. Alguns aproveitam, abrem o presente, desfrutam do presente. Muitos escondem o embrulho e não aproveitam. Eu não sou condenado pelos pecados que cometi, mas pelo perdão que não aceitei. Como Cristo, sendo o expositor dos propósitos do Pai, perdoa. Ele perdoa como uma resposta ao arrependimento daquele que ofendeu. Isso significa que o perdão sem arrependimento do ofensor não se torna algo pleno e bíblico de fato. Veja, isso é importante. Se pensarmos em um perdão incondicional vindo de Deus, seremos levados a uma conclusão natural, o universalismo. Pois se o sacrifício de Cristo não exige mudança de vida na forma do arrependimento, a consequência natural seria uma obra salvífica universal, alcançando incondicionalmente a todas as criaturas, não importando, na verdade, nem em quem ela crê. Isso é antibíblico, porque a verdadeira fé em Cristo, ou fé salvadora, implica em um arrependimento de pecados diante do Deus revelado em Cristo. Guarde isso no teu coração. Em quinto e último lugar, precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. O casamento deve ser um cordão de 3 dobras, onde Deus é a parte mais forte, aquele que une as outras 2 dobras. O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. A maior necessidade da família é da presença de Deus. O casamento e todo o relacionamento familiar precisa estar edificado sobre uma relação pessoal e íntima com Deus. Nada nem ninguém pode substituir a presença de Deus na família. Podemos ter dinheiro, sucesso e muitas conquistas, mas sem Deus tudo isso não é nada. É a presença de Deus que dá sentido e sabor ao relacionamento conjugal e familiar, pois só Jesus é a fonte de felicidade. Quantas pessoas querem sustentar casamento e família sem Deus? Eu vou dizer um negócio para vocês, não vai dar certo. Eu quero concluir. Eu não sei como você entrou no hospital do casamento hoje. Como está o seu casamento? Você pode ter entrado com um sorriso nos lábios, mas por dentro do teu coração parece que vai explodir. Na realidade você está dizendo, meu casamento não está tão mal, mas pode melhorar. Você pode estar dizendo, meu casamento está doente. Você pode estar dizendo, meu casamento está morrendo. Ou meu casamento morreu. Não consigo respirar, o diálogo acabou. Não importa. Agora, depois que você ouviu tudo o que lhe falei, é hora de voltarmos àquela pergunta que Cristo com certeza fará a você um dia. Fará a você que está pensando em divorciar. E daí? Você já tentou tudo? Eu quero te fazer uma proposta para você hoje. O único médico do coração, médico de casamento, Jesus, está aí juntinho de você e quer te oferecer cura. Tome uma atitude hoje. Se você puder, faça um desafio hoje, não irresponsável.
Pegue nas mãos do seu cônjuge, olhe nos olhos dele, faça uma oração de pedido e entrega de perdão. Anulem o poder de Satanás sobre o seu casamento. Não deixe ele sapatear na sala da tua casa. Se comprometam a seguir os tratamentos que traz cura completa, arrependimento. Elejam juntos alguém que possa ajudá-los. Não qualquer um. Alguém que seja cristão. Busquem em Cristo a solução. Vamos orar? Pai, quantas e quantas vezes, por não termos a capacidade de entender que o Teu perdão sustenta todo o universo, não conseguimos aferir o preço de nossa dívida que foi paga naquela cruz. E por não sabermos a dimensão da nossa dívida, não dimensionamos o tamanho do perdão que recebemos. E por não sabermos o tamanho desse perdão, nos colocamos como algozes, quando na realidade deveríamos reproduzir o Teu amor com perdão. Por isso, Senhor, desvenda os nossos olhos nesse momento, nos conduz ao perdão, nos conduz à reconciliação, fecha a boca do acusador, entra em nosso casamento como um milagre, pois o nosso casamento é um milagre, precisamos do Senhor para que ele aconteça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu, o Senhor seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo, não tenha medo porque eu vou ajudar você. Pai poderoso, mais uma vez nós queremos agradecer, Senhor, pelas palavras do Dionísio e saber, Senhor, que nós podemos contar contigo. É só ter fé, Senhor, para podermos caminhar na sua direção. Obrigada, Senhor, por mais essa semana que nós vamos passar. Nós agradecemos do fundo do nosso coração pelos momentos que nós vamos passar, sabendo, Senhor, e tendo a esperança de poder trilhar os seus caminhos. Obrigada, Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais um culto. Eu espero que o louvor, eu espero que a palavra, as orações tenham falado ao teu coração e feito diferença na tua vida. Faça a diferença no teu casamento, faça a diferença na tua família. A você, jovem, repense como que é o futuro. A você, homem, a você, mulher, repense como que é o relacionamento de vocês à luz de Cristo. Que aonde vocês forem, vocês representem Cristo na vida de vocês. Que vocês sejam pessoas dignas, honradas. Que as pessoas não tenham dificuldade em reconhecer o senhorio de Cristo sobre a vida de vocês, que aonde vocês colocarem a planta dos pés, vocês sejam reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Continuem orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas. Que o Senhor estenda a mão dele de poder sobre o Brasil, nós precisamos dela. Nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos da graça e misericórdia do Senhor sobre o Brasil, porque feliz a nação cuja Deus é o Senhor. Continue em oração. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe o nosso país, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus, boa semana.